Pega aí seu cafezinho, no meu caso é whey protein porque a vida é triste, e vem comigo no meu tapete conversar sobre um dos assuntos que eu mais gosto na vida. E se você abriu esse vídeo achando que eu vou te ensinar a ler super rápido, 50 livros por ano, pode fechar. O otimizar do título não faz referência à quantidade, e sim à qualidade. Eu acho que nesse momento em que a gente está sendo bombardeado por tantas informações, é mais importante do que nunca a gente aprender a aprender e a gente aprender a verificar se a gente está aprendendo ou se a gente está fazendo uma atividade de forma completamente passiva. Inclusive, a ideia para gravar esse vídeo veio de uma leitura que eu estava fazendo do Dale Carnegie, sabe? O cara do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, eu adoro os livros dele. E eu estava no 5º capítulo desse livro e eu percebi que se alguém me perguntasse quais foram os assuntos tratados ali naquele livro, eu não ia saber responder. Porque eu estava fazendo isso de uma forma tão passiva e para mim, sinceramente, não faz sentido ler de forma passiva. Se é para fazer alguma coisa de forma passiva, eu vou fazer outra coisa, mas não ler e não conseguir absorver nenhum aprendizado daquilo ali que eu tô lendo. Mas Ju, eu gosto de ler para relaxar, gosto de ler romance, gosto de ler fantasia, tudo bem, continua. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre leituras em que a gente precisa extrair algum conhecimento dali e colocar para dentro da nossa cabeça. Eu acho que eu fui traumatizada pela faculdade de letras, porque eu precisei ler tanta coisa e tanta coisa complexa que para mim segurar um livro hoje não é diversão, não é sinônimo de diversão, de relaxar. Se eu quero relaxar, eu vou pra praia, eu vou sair, eu vou ver série. Mas eu estar com um livro na mão eu estou estudando. Silêncio. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é: se você está lendo algo, mas você não está gostando daquela leitura, você não está interessado sobre aquele assunto, para. Eu sei, é impraticável, principalmente quando a gente está na faculdade. Mas é comprovado que se a gente tem aquela vontade genuína de aprender sobre aquele assunto, se a gente tem curiosidade de verdade sobre aquele assunto, o nosso aprendizado vai ser mais fácil, mais rápido. Inclusive, essa é uma das coisas que eu sempre falo com os meus alunos de francês. Por quê? Geralmente, quem me procura para estudar francês me procura por hobby, né? É muito raro que eu dê aula para alguém que precisa do francês no trabalho ou algo desse tipo. Só que aprender um idioma pode ser uma atividade um pouco penosa às vezes, porque demora, porque você precisa inserir aquilo na sua rotina. Então eu sempre digo, ó, o que você tem que fazer é pegar algo que você já gosta e fazer isso que você já gosta, que você já tem curiosidade, que você já tem vontade no francês. Digamos que a pessoa goste de assistir um programa de culinária. Então você assiste o programa de culinária em francês. Dessa forma você vai estar fazendo uma atividade que é prazerosa para você. Então, para a gente aprender algo, e aqui eu estou falando sobre aprendizagem no geral, não somente sobre leitura, a gente precisa ter uma certa conexão emocional com aquilo que a gente está fazendo. E se a gente está falando sobre conexão emocional, por que não envolver outras pessoas no nosso processo de aprendizado? Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou falando sobre um assunto do meu interesse, que é aprendizado de uma forma geral, e vocês estão me ouvindo porque muito provavelmente vocês também gostam desse assunto. A partir daí, vocês vão fazer comentários, a gente vai conversar mais sobre o assunto. Então, essa conexão emocional também com as pessoas é muito importante para o nosso aprendizado. Então, se um dia você lê alguma coisa e quiser compartilhar com alguém, pode ter certeza que esse compartilhamento de ideias vai fazer com que o seu aprendizado seja muito mais eficiente. E junto com essa conexão emocional com as pessoas e com esse desejo genuíno de aprender alguma coisa, a gente entra na imersão. Quando você estiver lendo sobre algum assunto, não fica preso no objeto livro. Sai do objeto livro e faça com que esse assunto esteja presente na sua vida. Então, conversar com as pessoas é um desses exemplos de imersão, mas você também pode assistir documentários, você pode procurar outros formatos que façam com que a sua leitura seja complementada. A aprendizagem, gente, de uma forma geral, ela precisa de um input, que é quando a gente coloca as coisas para dentro de uma forma mais passiva, e de um output, que é quando a gente coloca para fora, quando a gente age, quando a gente realmente faz. Já viram aquela pirâmide que mostra como a gente aprende da melhor maneira? E aí a leitura tá lá embaixo, com 10% só? Por que isso acontece? Justamente porque a leitura é uma atividade passiva
em que a gente só tem o input, não tem o output. Então esse ciclo não fecha. Mas ao mesmo tempo, para a gente poder ter output, a gente precisa ter o input. Formas de fazer esse output enquanto a gente lê, para a gente poder realmente aprender o que a gente está lendo. Primeira forma é o self-talk, que nada mais é do que falar com você mesmo. Então você pode simplesmente falar, ou você pode gravar um áudio no seu telefone. A ideia é que você pegue essas informações que você está lendo, essas informações novas, e associe com outras informações que você já tem. Então, essa informação aqui me fez lembrar desse assunto que eu já li, desse livro ou dessa situação que eu já vivi na minha vida. Então, você faz associações com outras informações que você já tem. Você pode fazer isso só falando, você pode fazer isso por áudio, ou uma outra ideia legal também é você fazer no próprio livro. Então, no próprio livro, numa margem, você coloca as ideias principais daquele parágrafo, por exemplo. Aqui o autor está falando sobre isso, isso e isso. E na outra margem você coloca as informações que você já tinha, que você quer relacionar com aquele assunto ali. E isso me fez lembrar disso, disso, disso. Eu sei, não tem muito espaço no livro, mas usa um post-it, usa a sua criatividade. Tem um método, gente, que eu gostava muito de fazer, que eu chamo de método da Roberta Frossard, porque eu vi um vídeo no YouTube dela explicando sobre isso e eu fiz por muito tempo, que era o seguinte, era basicamente você ler um capítulo, eu não lembro se ela lia um capítulo ou se ela lia uma página, não importa muito, você faz a sua divisão. Então eu lia uma página e eu colocava um post-it na página e já colocava com as minhas palavras. O autor aqui nessa página tá falando sobre isso, ele tá falando sobre isso, 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 isso. Mas assim, é importante que seja com as suas palavras, não copiando o que tá lá. E quanto mais informações você conseguir associar, quanto mais outros conhecimentos você relacionar ali, conhecimentos que você já tem com os novos, melhor. Você pode fazer isso no fim do parágrafo, no fim de uma página, no fim de um capítulo. Para o pessoal que é mais visual, claro, marcar, mas não marcar tudo, né? Circular as palavras-chave do parágrafo é uma boa, porque quando você dá uma olhada rápida naquela página ali, você já consegue ver as palavras-chave de um parágrafo sobre o que estava sendo dito ali. E uma boa também é você usar símbolos. Então, colocar uma interrogação no que você não entendeu, colocar uma exclamação no que você quer pesquisar depois, colocar, sei lá, gente, inventem os símbolos de vocês. Inclusive, inventar o nosso próprio método faz com que, para quem gosta, né, de se organizar, faz com que esse processo seja mais prazeroso e nos leva lá à questão do prazer, de querer estar aprendendo genuinamente. Então, tudo vai se relacionando. Então, você criar o seu próprio método de anotações, por exemplo, é uma coisa que vai te engajar ali naquele momento, que vai fazer com que a sua aprendizagem seja melhor, mais prazerosa. Enfim, eu tô pensando em criar, porque eu contei para vocês no meu último vídeo que eu falei do Notion, que eu não estava conseguindo estudar por ali, né? E aí eu tô pensando em criar uma nova forma de estudar pro ano que vem, para 2024, porque 2023 eu já cansei de estudar. Novembro, tchau, tá? Já daqui a pouco eu tô de férias. Mas eu tô pensando em criar um novo método para ver se, né, se dá certo. E aí, se der certo, eu mostro para vocês. Mas o ideal é que cada um tente fazer da melhor forma. Esse momento, né, esse ritualzinho que a gente faz para estudar, de acende vela, come um chocolate, não sei o que, isso é muito bom, gente. Isso faz parte do processo, faz com que o processo seja prazeroso. E é claro que um bônus é que quando a gente cria esse sistema de anotações, a gente pode recuperar as informações mais rápido depois, né? Principalmente para o pessoal que escreve aí dissertação, tese, TCC, que precisa daquelas citações, que precisa das referências, das páginas e tal. Esse é um processo muito importante, mas em breve eu faço um vídeo sobre o assunto para vocês. Aproveitando que eu falei do Notion, é verdade que escrever à mão é melhor para o nosso aprendizado. Isso porque é uma atividade mais lenta, o cérebro ele se esforça mais. Eu vou tentar achar o link desse estudo para vocês e colocar aqui. Mas também tem um outro estudo que eu vi muito interessante, que é pessoal que vai para academia e gosta de ler enquanto faz exercício aeróbico, esteira e tal, parece que essa leitura é bem mais efetiva.
Então parece ter essa relação aí, né, com o nosso corpo físico, com o cérebro, enfim. Uma outra ideia que inclusive eu vi no Reservatório de Dopamina do Wesley é você fazer um slide para aquela sua leitura, como se você fosse um professor e fosse explicar aquele assunto ali. Isso é bem legal. Você pode inclusive dar aula depois explicando, mesmo que você não seja professor, né? Você pode gravar o seu áudio, o seu vídeo, enfim. Mas é uma boa ideia para você reter esses conhecimentos. E uma outra ideia é você criar um Instagram. Pode ser um Instagram fechado, só para você escrever ali, fazer posts sobre as leituras que você está fazendo, ou você coloca os seus amigos que tenham interesse nos mesmos assuntos. Isso com certeza vai ajudar. E pra finalizar, gente, eu sempre fiz uma coisa que eu achava que era a pior coisa do mundo, porque eu tava sendo muito dispersa, mas eu descobri que isso tem até um nome, que é leitura não linear. Que é o seguinte, você tá lendo e aí você se depara com um termo ou algum assunto que você não sabe muito bem. Aí você para a leitura do seu livro e vai lá pesquisar. Aí eu vou na Wikipédia, pesquiso, volto. Aí continuo minha leitura. Já esqueci um pouco que eu tava lendo, mas tudo bem. Retomo a leitura, aí paro de novo porque tem outro assunto que eu não sei o que é. Vou pesquisar. Dizem que geminiano é assim, né? Completamente louco com as informações, quer saber sobre tudo ao mesmo tempo de forma superficial. Meu mapa astral explica. Mas parece que isso é bom. É que é óbvio que esse tipo de leitura não linear vai fazer com que você fique muito mais tempo num livro. Mas essa é a ideia. É que a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer ler 12 livros em um mês. Mas o importante não é você ler 12 livros em um mês, mas é você extrair daquele livro todas as informações que você pode e fazer com que aquela leitura seja de fato proveitosa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de cada uma das coisas que eu falei para vocês aqui. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal. E se vocês quiserem mais vídeo desse tipo falando sobre aprendizagem de uma forma geral, me deixem saber.